Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Cast, onde você pode ser a sua melhor versão. Você tem problemas de relacionamento? A sua vida não prospera? Eu trouxe aqui uma solução para você com relação à energia positiva masculina e feminina, correto? Eu vou chegar lá. Corretíssimo. E além do mais, curtam, compartilhem, comentem bastante. Patrocinado pela Tamanduá Produções, e dessa pessoa aqui que tem um carinho enorme por ela. Ela mostrar o que seria o sagrado feminino e masculino. Mariana Kiss. Oi, que maravilha, que convite incrível. Gratidão por estar Super, aqui. ultra, mega gratidão por estar aqui. Ainda mais falando sobre esse tema, né, que quase ninguém fala, quase ninguém conhece, ou quando conhece, conhece de forma muito superficial e aí não consegue adentrar na profundidade que é esse conteúdo tão lindo. E acaba que a pessoa não entende que sem energia masculina e feminina é impossível prosperar, é impossível você crescer na vida e poder também se reconhecer. Você poderia falar o que seria essa tal energia masculina e feminina, ou sagrado feminino, sagrado masculino, e como isso implica na nossa vida prática e diária. Boa. Ó, gente, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui, né? Mariana Kiss, terapeuta sexual, tântrica taoísta, sexóloga, mentora de profissionais da sexualidade e escritora. Aqui, ó, alguns dos meus livros aí publicados. E eu agora também estou mergulhando nessa aura do sagrado feminino, sagrado masculino, ginecologia natural, porque quando a gente inicia um estudo relacionado à sexualidade, você não para numa só formação. Você vai estudando, vai fazendo, vai acontecendo, e foi assim que eu cheguei às energias sagradas Yin e Yang, masculino e feminino, e aqui a gente está para falar sobre isso. E como é que foi se despertar dessa energia? Como é que você reconheceu elas que realmente, de fato, existem? Exatamente. Olha, como é que foi o meu despertar? Eu sempre tive dentro de mim muita força masculina. Isso não significa que eu tenha uma orientação sexoafetivo de homossexualidade ou que eu tenha uma identidade de gênero diferente. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando a gente fala em energias, a gente não fala de sexo biológico ou papel de gênero, homem e mulher. A gente fala de energias que a gente tem dentro da gente. Então, todos nós, homens e mulheres, temos as duas energias, a feminina e a masculina, que na medicina tradicional chinesa, Yin e Yang. Yin para dentro, mulher, feminina, Yang para fora, mais racional. Então eu sempre tive dentro de mim um Yang muito forte. E o que acontecia comigo nos meus relacionamentos não davam certo. Porque eu queria exercer o papel dele, do homem. Porque a energia Yang, deixa eu dar uma explicadinha aqui bem básica. A energia Yang, ela é solar, ela é ativa, de pegar, fazer e acontecer, concretizar ideias, ela é racional, né? Ela é provedora, ela é essa força. E qual é a energia Yin, que é feminina? É a sombra, é o frio, é a lua. A lua é cíclica, as mulheres são cíclicas. O campo mais do emocional, o campo mais da ideia, da criatividade. Só que todos nós temos, quer dizer, o ideal seria se todos nós tivéssemos um equilíbrio entre essas duas energias para que a gente também não batesse de frente com a energia das pessoas com quem a gente convive, certo? Interessante. Né? Eu, por exemplo, não tinha noção disso, embora sempre fui muito yang. E eu vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Sou casada há 8 anos. E a minha relação só começou a vingar, a dar certo do último ano para cá. Caramba. Quando eu comecei a entender o porquê dessa possibilidade de equilíbrio. Hoje, quando eu estou ao lado dele, do meu marido, eu baixo minha bola, eu sou mais Yin, eu deixo ele tomar as decisões. Gente, só para esclarecer, isso não tem nada a ver com machismo e feminismo, isso, com poderio e com submissão. Não tem nada a ver. Tem a ver com energia mesmo. Por exemplo, eu tenho agora um casal de amigos onde ela é completamente Yang. Pá.
E aí deu certo com um cara que é completamente yin. Ele é o zen, o pacato, o emocional. Então, que bacana que ela, muito yang, mulher, encontrou um cara yin para ela se equilibrar. Aí o relacionamento dá certo. Porque quando você se relaciona yin com yin ou yang com yang, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Vai desequilibrar. E aí um vai querer tomar, não o poder ou o papel, mas muitas vezes vai querer fazer o que o outro está desejando fazer. Uhum. E aí fica muito difícil a gente equilibrar essa coisa, tem que ceder aqui, para o outro ceder ali. Então, quando eu, por exemplo, que eu trabalho muito com casais, tanto na terapia sexual quanto na terapia tântrica, que eu venho com esse conhecimento das energias sagradas, feminina e masculina, os casais ficam assim, realmente faz sentido. Abre a mente, não abre? Abre a mente. E aí tem que ficar muito bem explicadinho, que aí não tem nada a ver com machismo, feminismo, não tem nada a ver com submissão, não é porque ele é yang e você é yin que ele tem poder sobre você, não, nada disso. A gente está falando de troca energética mesmo, de no dia a dia de um entender o outro e um respeitar como o outro funciona. É bom assim ser bem enfático com relação a nível sexual, algo tipo que a pessoa fica confusa. Peraí, então quer dizer que um casal que é homossexual não possui o yin yang? Não, possui. Sim. Porque tem um lance de comportamento. Você vai ver que tem uma mulher que tem um comportamento mais ativo. Ela tá na energia masculina. Tu vai perceber que tem uma outra mulher que ela é mais centrada, mais ouve um pouquinho mais. Ela tá na energia feminina. Então ali a energia yin yang está se completando, independente do exterior, da capa, por assim dizer. Sim. Seria praticamente isso. Isso, exatamente. Isso que você falou é muito legal, porque, em geral, casais de homens, eu não ouço isso não, mas quando são casais de mulheres, todo mundo fala assim, aquela ali é o macho da relação. Mais nítido, né? Gente, mas não falem esse tipo de coisa, porque é super ofensivo. Elas não estão ali, uma querendo ser o macho da outra, entendeu? Elas estão ali querendo ser duas mulheres que se relacionam sexo afetivamente. Ali tem amor envolvido. Sim. Agora, com relação à energia, uma é mais ativa, outra é um pouco mais passiva. Não que essa passividade signifique submissão, que isso fique bem claro. É só uma diferença de comportamentos mesmo. Por exemplo, hoje, quando eu estudo, entendo um pouco mais essas diferenças energéticas, eu respeito muito mais o meu marido e eu dou muito mais espaço para ele ser yang. Porque para ele é importante ser yang. Até porque culturalmente, a nossa sociedade, a nossa cultura exige de um homem o quê? Que ele seja mais ativo, que ele seja o tomador de decisões, que ele seja o provedor da casa, sim, não é? Sim. Então, culturalmente, o homem já cresce com esse estigma que se ele não tiver isso muito bem equilibrado no corpo, na mente dele, né? Porque energia a gente fala de corpo e mente, coração, pelve, alma, a gente fala de tudo. Chakras. Ele vai acabar se sentindo muito pressionado. Agora, o fato do homem teoricamente, ser mais yang também não significa que ele não possa ser emocional, que ele não possa chorar. Sim. Né? Até porque a gente passa por diversas fases na nossa vida em que a gente também precisa, né? E o equilíbrio das energias está justamente nisso. Não, eu sou homem, ok, mas eu posso chorar. E tá tudo bem, porque eu sei que eu tenho uma energia feminina dentro de mim que ela é necessária para o equilíbrio da minha energia masculina. Sim, até porque na sua vida diária, por exemplo, a pessoa que às vezes fala demais, ela tem que ter momentos que ela tem que parar pra ouvir. Vem cá, isso é uma indireta? Tô falando demais. Não. Eu falo demais mesmo. No dia a dia mesmo, porque, por exemplo, a pessoa que é empresário, ela não, tem que fazer, mas se ele não parar pra ouvir o feedback das pessoas ao redor, exatamente, como é que ele vai prosperar? Ele tá tendo um comportamento mais yin. É porque eu tô querendo pegar situações do dia a dia, sim, porque a pessoa fez assim, mas como assim? Assim, pra mim é algo muito novo. Eu falei assim, sim. Uma energia masculina e feminina, como é que é isso na nossa vida diária, no comportamento? Exato. São, tipo, atitudes que um yin tomaria. Vamos parar para ouvir. Exatamente. Vamos parar para poder receber, recepcionar. Exatamente. Né? Unir. Uhum. Né? Que isso tem no nosso dia a dia. Uma coisa que você falou realmente fosse cultural. Você poderia me dizer como é que
a cultura influencia também a energia masculina e feminina e quando começou a surgir a nossa civilização mais yang? Mais yang. Vamos lá, gente. A gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal. O que isso significa? O poder do homem sobre todo o sistema, sobre todas as decisões, né? E se a gente analisar aqui sociedade brasileira, os homens, por exemplo, são ainda a maioria no campo político, por exemplo, no campo da tomada de decisões. Só que antes desses 5.000 anos de patriarcado, que vem com isso junto uma cultura de guerra, de poderio sobre o povo dominado, e aí com esse poderio sobre outras civilizações, né, sobre outras sociedades, você traz a escravidão, você traz a prostituição, você traz uma série de males, né, que antes desses 5.000 anos, o que existiam? Existiam sociedades matrifocais, não matriarcais, onde quem mandava era a mulher, e sim matrifocais, onde o foco de valor da sociedade era a mulher. Por quê? Porque a gente dá à luz. E na época, né, a gente está falando de 25.000, 30.000 anos, não existia testes de DNA. E também não existia essa cultura de casal, de casamento, de só eu e você, de exclusividade. Os nossos indígenas brasileiros, a gente ainda tem muitas culturas originais que o filho é da comunidade. Caramba. O filho é da comunidade. A mulher gera, mas a cria é da comunidade. A comunidade é que cria, que educa, que dá amor, que protege. A gente tem diversas tribos ainda indígenas que vivem assim. Então, essas sociedades matrifocais não tinham foco na guerra. E por que a gente sabe disso, né? Porque tem uma arqueóloga bem famosa, mas agora eu esqueci o nome, me perdoe. Se alguém sabia, coloca nos comentários aqui. Depois eu coloco nos comentários. Que ela, no século passado, inclusive, ela teve a sua pesquisa excluída de Harvard. Por quê? Porque não queriam trazer à tona essa história. E como é que ela conseguiu provar isso? Ela começou a pesquisar as sociedades no leste europeu e viam que não tinha nada de armas nessas sociedades. O que se tinha dentro dessa cultura eram muitas cerâmicas, eram muitos vasos, né? E isso é de cultura matrifocal. E aí, quando a gente vai estudar o sagrado feminino, o que a gente percebe? Que o sangue menstrual era divinizado, porque fazia parte do ciclo da mulher, que era igual ao ciclo da natureza. Esse sangue menstrual, que hoje muitas mulheres têm pavor, têm horror. Se pudesse, nem menstruava, né? Tem mulheres que tomam anticoncepcional direto, que é para não menstruar. Esse sangue era muito sagrado. Ele era usado em rituais para ungir as pessoas, né? Quando o padre vem aqui, unge as pessoas, né? Batiza. E aí esse sangue ele foi descartado, ele foi demonizado. E quando veio o patriarcado, com as guerras, com o poderio sobre essas civilizações matrifocais, uma coisa que o patriarcado fez foi substituir esse sangue puro, que não é proveniente de sofrimento, que é o sangue menstrual, ok? Substituiu pelo sangue do sacrifício animal. Né? Porque o sangue ainda era muito ritualizado. Mas para tirar o poderio da mulher, para matar a grande deusa mãe, hoje a gente tem Deus monoteísta, onipresente, onipotente, que criou o ser humano do barro, não criou um ser humano de um ventre de uma mulher. Certo? Sim. Então, para abafar o poderio feminino, a deusa, a grande deusa, as deusas femininas, então o patriarcado fez isso. Pegou essas civilizações, dominou, escravizou, prostituiu, demonizou o sangue. Sangue é sujo, mulher que sangra é impura. A gente tinha muito isso até pouco tempo, não tem muito tempo. Sim. E hoje eu ouço de mulheres, eu não sei porquê, mas eu nunca tive encrenca com a minha menstruação. Eu sempre gostei.
eu sempre me sentia muito inchada, né? Porque aí tem a coisa hormonal, mas depois que o sangue vai embora, me dava uma sensação de limpeza. E eu ficava assim, gente, mas por que a mulherada não gosta de menstruar? É tão bom menstruar. Mas por quê? Porque a gente vive numa sociedade hoje em que a mulher é pressionada a ser yang. A gente tem 52% da nossa população arrimo de família. Entendi. Mães solo que não tem tempo de ser mulheres. Impossível. Impossível. Então a menstruação nesse ponto atrapalha, atrasa. Sabe? Atrapalha o dia a dia. Ai, caramba, que saco, tô menstruada. Ai, cólica. Ai, não tenho tempo de ser mulherzinha. E aí o que a gente está vendo aí em grande quantidade? Muita endometriose, por exemplo. O que é endometriose? Nosso útero tem 3 camadas de tecido. O endométrio é a camada mais profunda, é aquela que descama e se transforma ali em menstruação. Uhum. Então, essa camada, de tanto que a gente é yang, e tem que fazer, e tem que acontecer, que tem que dar conta, né? E a nossa vida é assim, né? A gente tem que casar ainda, a gente tem que ser mãe ainda, e além disso a gente tem que cuidar de uma carreira e tem que ficar o tempo todo gostosa. Gente, é muita pressão. Então, essa camada de tecido, ela começa a se formar em outros órgãos do corpo, principalmente na região, nos ovários, nas trompas, né, causando cólica. Agora tem mulheres que têm endometriose no nariz, que quando menstrua, o nariz começa a sangrar e até descobrir que é endometriose, lá se vão muitos exames. Né? E o que complica muito também é que a medicina moderna, que a gente atua aqui no Brasil, por exemplo, agora que está aceitando medicinas mais tradicionais, mais integrativas, mais... Nossa, eu como professora de sexualidade numa formação... Eu estou em 2 formações agora, uma de pompoarismo e uma de sex coach. Eu tenho muitos alunos que são ginecologistas, porque não tem esse aprofundamento, esse conhecimento de sexualidade nas graduações. Sim. Muito menos quando eu soube essa vertente do sagrado feminino, que é algo mais novo ainda, embora seja, assim, milenar, né? A nível de conhecimento. Também que você trouxesse também como exemplo qual foi a divisor de águas que teve na sociedade com relação a quando começou a parar de ser coletor-caçador e quando começou a trabalhar com agricultura e como isso vem até hoje atrapalhando na cidade como um todo. Atrapalhando o yin e yang, né? Atrapalhando o equilíbrio natural. O que acontece é que, assim, a sexualidade, quando a gente estuda a sexualidade, a gente percebe que a sexualidade ela é uma ferramenta de manobra de massa, de manobra política, né? Quando nós vivíamos na era paleolítica, na era dos caçadores, as sociedades eram matrifocais, foco na mulher, não se tinha essa coisa do casamento. E aí a gente vem para o período da agricultura. E aí por isso que se inicia aí o patriarcado. O que é agricultura? Opa, eu não sou mais nômade que fico rodando o planeta. Agora eu tenho a minha terra. E aí, o que acaba acontecendo também? Eu quero a terra ali do coleguinha. Então eu mato, eu invado. Aí que começa o patriarcado e as sociedades militares, né? E aí, nessa época, o homem fala assim, caramba, eu não posso deixar a minha terra que eu lutei, que eu sangrei, que eu batalhei, para o filho bastardo. Porque não tinha exame de DNA. Como é que eu vou ter certeza de que aquele filho é meu, legítimo? O que eu vou ter que fazer para garantir isso? Eu vou prender a minha mulher em casa. E aí o homem prende a mulher em casa, toma ela como posse. A mulher, então, a gente passou milênios sendo limitadas a receptáculo de crias, até bem pouco tempo. Uhum. Né? A gente tem aí como um dos grandes mitos da sexualidade, que é o mito da menopausa. O que é o mito da menopausa? Se a mulher não pode mais procriar, ela não pode mais transar. Então você cria um mito de que, olha, com o fim dos hormônios sexuais, acaba o desejo sexual, acaba a vida sexual também. Então esse é um mito que... Esse é um mito que vem dessa época. Por quê? Porque o prazer sexual, ele liberta, o prazer sexual, ele faz questionar,
E aí, quando a gente vem para as sociedades antigas, Grécia Antiga, Roma Antiga, que a gente fica vendo esses filmes épicos, maravilhosos, o amor dele por ela. Nada, menina. Tudo mentira. Tudo mentira. O homem só podia amar homem. Que viagem. Então, a homossexualidade, que naquela época ainda não tinha esse nome, tem-se recentemente, era o modelo de relacionamento da época. E a mulher era receptáculo de cria. Na Grécia, é que nós tínhamos uma classe de mulheres que era chamada de hetairas, que eram mulheres sábias, politizadas, mas eram pouquíssimas, que iam para as ágoras políticas, que frequentavam ali a roda dos homens e filosofavam, né? Mas a gente não cita essas mulheres, porque não é interessante para os homens darem continuidade e darem exemplo. Não, peraí, você, mulher, pode ser um ser pensante, porque as hetairas existem. Não, acaba que é muito mais observativa que a gente, né? Muito pelo contrário. Porque tem os detalhes das coisas. Exatamente. A história apaga essas mulheres, bem como apagou as negras donas de engenho do século XVIII de Minas Gerais. Por quê? Porque não era interessante mostrar na nossa cultura, na nossa história, que existiram mulheres poderosas em meio a essa sociedade patriarcal. E aí, quando a gente fala de patriarcado, a gente fala de uma lei, que é a lei do pátrio poder, que só foi detonada e só caiu por terra tem 30, 40 anos. O que era a lei do pátrio poder? Para você ver assim, a força que tem o patriarcado. Os filhos e a esposa eram objetos, posse do marido, do pai. Tanto que o pátrio poder acabou enquanto lei, mas o que a gente tem é essa cultura. Homens que ainda mandam nas mulheres, que ainda submetem essas mulheres. Só que as mulheres não querem mais serem submetidas. A gente quer pensar, a gente quer filosofar, a gente quer ir para frente, a gente quer descobrir o nosso prazer. Quando a gente tem o domínio do nosso prazer em mãos, a gente não submete a relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. O que é um relacionamento tóxico e abusivo, gente? É o homem querendo ali dominar, mandar e não aceitar quando a mulher quer ir embora. Né? Então, os sagrados, as energias sagradas falam muito sobre isso também. Se você tem um casal que tem ambas as energias equilibradas, o que ele vai fazer? Tudo bem, meu bem, eu te amo, mas eu te amo tanto que eu quero que você seja feliz. Você quer ir embora? Vai embora. Tá tudo bem. E eu vou ficar aqui de boa também, porque eu me amo e eu sei que a vida vai seguir, o mundo vai girar. Agora, quando você pega um casal onde o homem é toxicamente yang, ele vai dar ouvidos? Não, nem ouvido. A mulher? A saber o que ela está sentindo? Não. Ele vai querer ouvir por que ela tomou aquela decisão de querer ir embora? E sendo que poderia ter resolvido bem lá atrás, antes dessa decisão. Bem lá atrás. Né? Então daí você já percebe, sabe? O meu marido e eu, por exemplo, a gente tem uma relação super... Todo mundo fica assim, como é que vocês conseguem? E aí eu sempre falo, né? Que o melhor modelo de relacionamento é o modelo que se encaixa naquele combinado. Agora, se o combinado é para casar ou é poliamor, aí depende de quem está participando, né? Então, como é que é o nosso relacionamento? Ficamos casados por 7 anos morando juntos. Não deu certo. Por quê? Porque meu yang falou mais alto. E aí eu falava... E a gente brigou, a gente se separou por conta de faxina. De faxina? De faxina. Não foi traição, não foi falta de grana, foi falta de faxina. Salvo também porque eu, como muito yang, muito provedora, ele também financeiramente não foi investir na carreira dele. Né? E aí eu terminei o casamento, que eu falei, olha, não dou para ser faxineira de marido, porque eu trabalho, lavo, passo, cozinho, cuido da nossa filha, e você fica em casa vendo futebol, bebendo cerveja? Nem pensar. Aí nos separamos. E aí ele ficou sem grana, né? Foi atrás do prejuízo dele, que era o que eu queria. Eu dizia para ele, cara, eu quero que você cresça profissionalmente, do mesmo jeito que eu tô crescendo, para que você respeite a minha carreira.
Porque ele tinha ciúmes da minha carreira. Não por eu ser sexóloga, mas por eu toda hora tá saindo pra evento, toda hora tá saindo pra não sei o quê, toda hora... E mal sabe ele, né? Os eventos que eu frequento é só mulher, gay, e quando vai homem, é casar tomando conta das esposas, né? Então, ele não tem ele não tinha esse ciúmes de, ai, não, vai conhecer outra pessoa mais interessante. Não, não era isso. Mas era pela minha ausência em casa. E hoje, como ele tá indo atrás da carreira dele, que, aliás, beijo pra você, meu amor, um fotógrafo belíssimo, que era isso que eu queria, cara, vai atrás da sua carreira. Então, ele hoje está com o yang dele mais aflorado, né? Como ele agora mora sozinho, porque a gente voltou a ficar junto, mas eu falei, não quero mais morar junto, cada um na sua casa. Então, agora, como ele mora sozinho, ele valoriza o meu yin. Ele, caramba, é verdade, é preciso baixar a bola, é preciso varrer uma casa. Então ele me entende muito mais hoje que a gente está separado. E agora a gente não briga mais, né? Que é o melhor ainda. Né? E uma coisa muito interessante também é que ele tá valorizando coisas que quando a gente estava junto ele não valorizava. Por exemplo, toda semana ele me dá flores. Nossa. Eu adoro plantas, gente. Eu sou a rainha das plantas. Lá em casa é um matagal. E como é que você se sente? Adoro plantas, adoro flores. E ele vem... Não, olha, eu trouxe... Agora, essa semana, ele trouxe um jarro, né? Não trouxe um buquê, porque buquê vai embora. Ele traz vasinho mesmo. E ele, tem que cuidar assim, tem que cuidar assado. E eu comprei pra mim também. E eu vou comprar adubo pra você, porque ele sabe que eu amo. E, além disso, rosas, né? Assim, flores mesmo. Que ele sabe que eu gosto, que alegra o ambiente, que traz uma energia boa. Então, hoje, ele dá valor ao meu yin e eu dou muito mais valor ao yang dele. Que top. Né? Então, quando a gente tem um pouco mais de discernimento e conhecimento das nossas origens, que a gente passa a entender, poxa, por que meu pai me ensinou assim? Por que minha mãe me ensinou assim? Primeiro, você passa a honrar os teus antepassados. Hoje em dia eu não tenho mais raiva da minha mãe, porque minha mãe me criou para casa virgem e ser esposa, dona de casa. Muito pelo contrário, hoje eu entendo porque ela me transmitiu essa cultura, ao mesmo tempo que ela era rimo de família, né? Contraditório. Mas valorizo muito meu pai também, né? Tem lá as encrencas dele, mas agora eu entendo meu pai, o porquê das ideias, dos ideais dele, da maneira como ele me educou e educou meus irmãos, né? Então você passa a perdoar, a entender e poxa, como é que eu vou fazer agora para as próximas gerações? Qual é a mensagem que eu quero levar para as próximas gerações? Né? Lá em casa, eu tenho uma menina de 4 anos, meu irmão tem 2 meninos, um de 2, um de 8. Quando os meninos estão lá em casa, os meninos brincam junto de carrinho, os 3, e brincam juntos de boneca. Né? Por quê? Porque brincar de boneca não é coisa de menina. Até porque ele um dia vai ser pai. Um dia ele vai ser pai. Uma coisa que eu queria falar justamente sobre isso é do comportamento. É porque, tipo assim, eu não suporto ouvir isso. Que alguém tem que mudar isso, a coisa tem que acontecer. Não, cara, se cada um fazer o seu papel, a coisa muda. Como, por exemplo, que o homem é assim, acessado. Beleza, mas por trás do homem, ele teve uma mãe. Ele teve uma mãe. E quem vai mudar essa cultura são vocês, mulheres. Exatamente. São vocês. Então, quando vocês entenderem a energia masculina, a feminina, e aplicar isso no dia a dia, tu vai entender. Como, por exemplo, o masculino, ele é exercido no masculino. É bom o cara ter tempo ali só pra rapaziada, né? De alguma maneira ou outra, praticar uma luta, um exercício, algo do tipo, né? É importante. Mas esse lance do menino entender, cuidar de boneca, ele vai entender que ele vai ter que cuidar de uma boneca também, que é um filho dele. É algo que é comportamento. Então, não vai deixar de ser mais macho, menos macho, por conta... porque tem muito disso. Tem. Mas, tipo assim, vocês, mulheres, têm que ampliar a mente com relação a isso também. Entender que o mundo só tá como está porque você pegou algo que você aprendeu e tá só replicando. Você não parou e olhou, deixa eu questionar isso aqui. Deixa eu estudar, deixa eu procurar entender. Então é assim que tem que ser feito, exercido, porque, infelizmente, o mundo é mudado por gerações. Então, se vocês não pegarem e acordarem com relação ao seu comportamento ou o comportamento que vocês querem replicar nos filhos de vocês, a coisa não vai mudar. Com certeza. Tá certíssimo, certíssimo. Né? Pegando aqui o exemplo dos meus sobrinhos, é isso. E lá em casa, como eu
Eu sou ovelha negra, branca, colorida, laranja. Eu fui chamada de tudo quanto é nome de ovelha lá em casa, porque eu sou mais rebelde. Mas, ao mesmo tempo que eu sou mais rebelde, mas é porque, na verdade, eu sempre fui mais questionadora. Né? Então, os meninos lá, dentro da minha casa, eles brincam de boneca também, se eles quiserem. Também não são obrigados. Bem como minha filha brinca de carrinho, porque ela vê a mãe dela dirigindo e ela fica assim, mamãe, um dia eu quero dirigir que nem você. Então, ela brinca de carrinho. E tá tudo bem. Não é uma brincadeira X ou Y que vai determinar a identidade de gênero de uma criança, né, de um ser humano, ou a orientação sexoafetiva. Então, esse papo de que, menino brincando de boneca vai virar viadinho, desculpa o termo, mas é assim que falo, né? Não, gente, nada disso. Orientação sexoafetiva, o que que é? É para onde se direciona o nosso desejo de amar, de trocar uma vida, de dividir uma vida. Ou é para homens, ou é para mulheres, ou é para homens e mulheres, que é o bi, ou é para o pan, que é para todo mundo. O que é o pan? O que é o todo mundo? São pessoas que se relacionam com homens, mulheres, com mulheres cis, com mulheres transgênero, com homens transgênero, e tá tudo bem também. Com pessoas não binárias, que a gente ainda tem, a gente ainda tem tudo isso, né? E todas essas pessoas também têm e precisam desse equilíbrio do yin e do yang. Sim, e principalmente se a mulher, quando entender o próprio valor, vai ver que... Para pensar assim, é uma viagem que eu tenho, converso com meus amigos assim, mano, se tu parar pra analisar de fato, os homens são movidos pelas mulheres. São. Não, para pensar, analisa. São. Poxa, vamos lá. A mulher tem que enxergar o próprio valor para poder entender isso, para poder criar essa... O homem pega, procura atrás do poder. Sim. Porque, automaticamente, a mulher valoriza o poder. Sim. Senão ele não estaria procurando poder só pelo bel prazer. Tem gente que procura, tem gente que não procura. Ponto. O cara procura tudo que é possível para poder agregar valor a cada imagem. E mulher dá muito valor à imagem. Sim. Então, quando as mulheres entenderem que necessariamente não precisa daquele poder ali para se sentir poderosa também, ela fala assim, peraí, então eu posso ser de forma diferente. Os homens, de forma gradativa, vão parar de ter aquele comportamento X perante aquilo ali, principalmente o mercado. Sei lá, o mercado da moda, que tem muito disso. Por que a mulher compra tanto sapato? Começar a questionar, começar a se autoconhecer, né, tanto o homem quanto a mulher. Porque o mercado, né, ou até as guerras, por assim dizer, são movidas por causa da mulher, sem elas entenderem que tem esse poder todo. E como é que as mulheres vão poder enxergar esse alto valor? Como? Primeiro passo, com muita desconstrução. Isso você faz por meio de terapia, que é quando você aciona uma pessoa que tem mais informação, que é uma fonte de informação, para te ajudar ali naquele ser novamente, naquela desconstrução para a reconstrução de um novo ser. Ou então, informação. Vai atrás de informação. Agora, isso que você falou é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que a mulher move o mundo, ela mesma se coloca no papel de submissão desse movimento. Por quê? Porque a nossa cultura é criar mulheres para serem emocionalmente dependentes dos homens. Como é que a gente faz isso? Pelos filmes de contos de fadas, pelas novelas, principalmente novela. Minha mãe ama reprise de novela e tem um ator em especial que é o José Maier. Ele sempre faz papel de galã, mas sempre faz papel de galã que maltrata a mulher. Você já percebeu isso? Não. Tá rolando agora um Mulheres Apaixonadas. Ele é o par da Helena, que é a Cristiane Torlone. A Cristiane Torlone tá ali, o César. Por quê? Porque ele fica dando patada nela. Ele é grosseiro com ela. Numa novelinha anterior, que ele era um prestador de serviço de um Aras, ele fazia par com a Helena Reinaldi. O que ele fazia? Ele forçava a barra, ele forçava o beijo. O que é isso, gente? Isso é a romantização do estupro. Quando você não consensualiza, não consente uma relação, um beijo, um toque, isso é ou estupro,
né? Ou violência sexual. Então, a nossa cultura, ela faz esse movimento de romantizar esse poderio do homem sobre a mulher. E as mulheres ficam, derretidas. Agora, há pouco tempo, a gente tem os 50 tons de cinza, que o pessoal do BDSM diz que aquilo ali não é BDSM nem aqui nem na China. Conto de fada. Conto de fada. É a romantização lá do cara que dá chicotada na menina. Ok, existe esse tipo de vida, esse estilo de vida? Existe. Mas é daquela forma sem consensualidade? Não. Um outro também que ficou super famoso aí na Netflix, 365 DNI. Procura. Pelo amor. Mas será que não é pelo desejo e pelo poder? Porque, tipo assim, porque é difícil de admitir isso, mas o homem gosta de poder, mas a mulher gosta muito mais de poder do que o homem. Só que a nossa cultura coloca a mulher numa posição de admirar o poder dele, e para isso ela se submete ou se torna dependente emocionalmente do poder dele. Agora a gente tá vindo com uma geração boa aí de velhas da lancha. Velhas da lancha? Não tem o lance de velho da lancha? Vamos procurar o tiozinho velho da lancha, você sugar baby, parará, parará. Hoje em dia eu falo assim, quem é o velho da lancha na sua vida? Eu sou o meu velho da lancha. Eu me banco, eu tô aqui pra me empoderar. Né? Eu é que faço e aconteço na minha vida para quê? Para que no momento em que eu escolher um par para mim, eu vou ficar com esse par porque eu quero, não porque eu preciso. Entendi, por coisas que estão ao redor dele. E essa admiração precisa ser mútua. Genuína, né? Genuína e equilibrada, porque senão você tem novamente essa coisa do poder do homem sobre a mulher. Sim. E a gente tem que rebater essa cultura. Eu detesto esse tipo de filme, quando a mulherada vem, porque o ator... Olha só, desfoca do ator, porque uma cena de BDSM na vida real é todo mundo feio. Os homens, os dominadores são barrigudos e não é nada daquilo. Tem nada daquilo. A vida real não é nada daquilo. Entendeu? Mas colocam ali o galanzão, bonitão, parará, para quê? Para massificar essa ideia do poderio do homem sobre a mulher. Ai, que legal. Ai, se o José Maier me pega assim de jeito. Eu fico assim para minha mãe. Mãe, isso é estupro. Eu não quero jamais que minha filha assista esse tipo de novela. Ou se assistir, que assista, mas depois eu vou conversar com ela, que não é. Analisar a programação que você está colocando dentro da sua cabeça, né? É porque eu acredito muito que tipo assim, a mulher e o homem têm, assim, papéis diferentes que se complementam. Sim. E o que acontece? Muitas das vezes, né, o papel de direção é botado para o homem. Por exemplo, instrução. Isso. E essa parte da alimentar aquele plano, tá por trás e colocar a força que magnetiza é o papel feminino. Então, acho que tem muito a ver com essa relação que nem a pessoa se enxerga com relação a isso. Sim. Como, por exemplo, acaba que o homem é muito mental e a mulher é muito emocional. Sim. Mas o certo é ter o equilíbrio. Sim. O ser por si só ele tem que ter o equilíbrio. Mas depende da fase menstrual da mulher, do nosso ciclo. E por isso que tem casais que se complementam. Sim. Então, por exemplo, mesmo a pessoa sem perceber isso, porque muitas vezes a mente direciona, o emocional ele atrai, ele retém, ele puxa. Então, mesmo a pessoa sem saber disso tudo, eu acredito muito nisso, que ela tá naquele momento ali se colocando no papel de yin em relação a um direcionamento, mas sendo mal direcionada. Sendo mal direcionada. Entende? Mas eu acredito que essa energia de direcionar, apontar, tem muito a ver com o lance do yang. E eu acho que isso que o yin puxa muito para si. Sim. Né? Mas a maneira que é colocada, né, realmente é orquestrada, tem um fundamento ali. Sim. Mas eu acredito que a mulher que se sente mais yin é aquela que fala, caralho, esse maluco aqui é foda. Pô, qualquer merda acontecer, esse maluco tá aqui pra me proteger, sabe? Essa sensação. O Wing, ele fala, caraca, eu consigo ser mais yin através desse cara. Não que ela não possa ter a energia yang também, que por si só todo ser vivo possui por si só. Mas quando ele não tem essa energia que tem que trabalhar, tem um complementar. Né? Pode ser tanto um homem, tanto uma mulher, que seja, mas que você consiga externalizar aquilo que você colocar pra fora. Então, eu acredito que através dessa imagem que a mulher... Caraca, esse cara aqui...
né, a fantasia, a loucura, ela consegue se permitir ser mais yin. Por exemplo, eu acredito que eu vejo muito cara chamado Hélio Couto, conhece? Sim, conheço, acompanho também. Ele falou uma parada que me pegou muito. Ele, já parou a pensar que muitas das vezes o homem não consegue ser mais yang porque lá na infância ele não soube estimular o seu lado yin que acaba que tem que proporcionar. Sim. Né? E acaba que, por exemplo, mulheres procuram um cara muito yang. Aí fica dependente. Ou tem caras que procuram uma mulher muito yang também. Então, se a pessoa não conseguir ter discernimento de si mesma, poder, Sim. poxa, eu dependo de uma mulher. Opa, o que está acontecendo? Deixa eu autoanalisar. Será que eu não soube trabalhar meu lado masculino e feminino? Eu acho que, tipo assim, acaba que as pessoas não entendem que se você não trabalhar essa energia interior, você não vai prosperar de jeito nenhum, porque você tem que estar sempre dependente de alguém. Então, acaba que tem mulheres que ficam dependentes do yang porque tem um yang ou um yin mal trabalhado. E acaba se submetendo. Ele fala muito da dinâmica de 2 pontos acima. Por exemplo, o cara é muito bom sexualmente, aí procura uma mulher que é só bonita. Mas, de repente, na pontuação sexual, tá batendo com ele. Mas na parte profissional, tá 5 pontos abaixo. Então, ele não vai agregar a energia do campo eletromagnético para poder a coisa se agregar e evoluir. Exatamente. E aí é por isso que eu falo, né? As pessoas, elas têm de escolher seus pares não para se completar, mas sim para se transbordarem, para crescerem. Por exemplo, eu hoje estou num ponto da minha vida em que se meu marido mete o pé do casamento, eu vou chorar, eu vou sofrer porque eu amo. Mas a minha vida vai continuar estruturada do jeito que ela está. Sim. E eu vou continuar forte do jeito que eu sou. Porque eu estou com ele porque eu amo, não porque eu preciso dele. E aí eu estou trabalhando isso nele também, né? Como eu sempre trabalhei desde o início do nosso casamento, para que ele faça o mesmo. Porque ele veio para o nosso casamento de um relacionamento tóxico também. Por exemplo, meu marido, 1 semana de namoro, perguntou se eu deixava ele sorrir para as pessoas. Ah, que isso. E eu falei assim, o quê? O que você tá falando? Não tô entendendo. A ficha não tinha caído. Como assim? Não, porque minha ex-namorada não deixava eu sorrir pra ninguém. Eu falei, caramba, que coisa idiota. Sei lá, sabe? Fazer o quê? Não, meu filho sorri, beija, abraça. Ele beija, abraça. Ele é um cara que você olha assim e dá vontade de abraçar, dá vontade de ficar perto, porque ele tem uma energia de uma afetividade muito grande. Ele é muito puro. Muito coração. Muito coração. E aí ele veio com uma outra construção também, que ele ficava assim, que quando eu insistia, cara, vai atrás do teu profissional, dá um up na tua carreira, vai fazer uma formação, vai fazer uma especialização. Ele ficava assim, pra quê? Porque você quer um homem milionário na sua frente? Do seu lado? Você quer um homem rico? Porque ele já veio com essa cultura de que as mulheres gostam de homens ricos. E eu ficava assim, não, eu não quero um homem rico, eu quero um homem bem-sucedido. O que é um homem bem-sucedido? É um cara que tem brilho no olhar, que chega e fala assim, caramba, hoje estou feliz com a minha carreira, estou ganhando bem, porque é uma consequência do você estar feliz com a sua carreira, estou sendo reconhecido, né? Hoje em dia ele tem um brilho no olhar, aí hoje em dia eu falo, tá vendo? Esse é o homem bem-sucedido que eu queria pra mim. Você admira. Porque eu também queria ser bem-sucedido, eu quero ser bem-sucedido, eu estou bem-sucedido, eu estou trabalhando pra isso. Né? Eu sempre tive muito forte dentro de mim essa coisa de carreira, ao mesmo tempo em que eu sempre quis ser mãe, né? Então eu tento ao máximo conciliar minha carreira, que está em ascensão, com a minha carreira de mãe, porque também é uma outra carreira. Eu sou uma super mãe, tá? E sou uma super sexóloga também. Então eu queria do meu lado um cara que brilhasse também. Eu não queria um cara nem submisso a mim e nem muito superior a mim que eu não conseguisse acompanhar. Né? E eu acho que o grande segredo dos relacionamentos, quando a gente passa daquela fase química da paixão, porque aquela fase do desejo espontâneo, da paixão enlouquecida, gente, isso é um processo hormonal, é químico. Depois vem estabilizando os hormônios e a gente vem para uma coisa mais, poxa, vida real, pé no chão, o amor é difícil, tem briga no dia a dia, tem dificuldades, tem obstáculos, né? Então eu acho que a gente tem que procurar pessoas que se encaixem o máximo possível, que nem a fala do Hélio Couto, em diversos âmbitos da nossa vida, né? Porque a gente tem 13 âmbitos na nossa vida. O espiritual, o intelectual, a saúde física, mental, carreira, filhos, vida social, parará, parará, parará. Para que a gente, a longo prazo, consiga ceder aqui e ali, porque você quer crescer junto com aquela pessoa, você quer transbordar. Hoje eu estou numa fase em que eu e meu marido, a gente está
se transbordando. Top. E eu tenho certeza que ele também não precisa de mim. Graças a Deus, porque eu não quero gente dependente de mim. Dependente de mim é minha filha de 4 anos, que eu educo para ser super independente. Filha, hoje você vai ficar com o papai, hoje ela não teve aula, porque a mamãe vai sair para trabalhar. Tá bom, mamãe, eu vou lá. Aí ela diz, né, adora ter 2 casas, 2 quartos, e hoje o papai vai cozinhar macarrão para mim. E ela é assim, filha, mamãe e papai vão ter que sair para namorar, tá? Ela agora quer um irmão. Você não quer um irmãozinho? A gente tem que sair para namorar. Você vai ficar com a vovó. Tá bom, mamãe, fica com a vovó de boa. Ela é assim, ela vai. Né? Porque tem 4 anos, mas eu já tô trabalhando a cabecinha dela para ela pensar, raciocinar o porquê. Eu baixo quando ela está muito espivitada, muito agitada. Filha, ouve aqui o que a mamãe está dizendo. Aí eu começo a falar baixinho. Raciocina. Eu falo assim, esse é o gatilho. Raciocina. O que você acha? Por que você acha que você errou? O que você acha que é melhor fazer? Tarará, tarará. Ó, respeita. O seu primo não gosta. Ele é menino. Agora tá na fase do primo de 8 anos, rejeitá-la porque ela só tem 4. Não quer mais brincar com ela. E ela não quer brincar com o caçulinha de 2, o priminho de 2. Aí o pequeno segue ela e ela segue o grandão. Aí eu fico assim, filha, já que o grandão não quer, que tá tudo bem, tá na fase. Ih, menina é chata nessa fase, não gosta de meninas. Você também vai chegar com 8 anos, você também vai passar por isso. Então brinca com seu priminho menorzinho, ensina ele a brincar. Então a gente tenta equilibrar, né? E obviamente empoderando tanto os meninos quanto ela, enquanto menina, para que eles se respeitem. Tem a energia masculina, tem a feminina, mas tem que se respeitar, tem que se transbordar, tem que se ajudar, né? Esse é o verdadeiro sentido do ser. A gente vem para ajudar, para um puxar o outro. O legal é todo mundo no mesmo nível. Aí, às vezes, a gente sobe um pouquinho mais, dá uma puxadinha pro colega. O colega tá um pouquinho acima, dá uma puxadinha em você. E é assim que a gente evolui. Que é o normal da vida, né? Acaba que nem sempre você vai estar subindo. Você exatamente. dá uma estagnadazinha. Dá uma estagnada. E a gente, enquanto ser humano, a gente é ser social. Né? No convívio, no dia a dia, ninguém é autossuficiente. Não. Visto aquele filme do Náufrago, que foi baseado numa história real, o cara ali, para não enlouquecer, pegou uma bola, o Wilson, meu amigo Wilson. Enquanto ser humano, a gente é ser social. A gente sempre vai depender, mas é uma situação de dependência e independência. Interdependência. Interdependência. A gente se agrega, a gente se ajuda. E se um falta ali, não é que o outro seja substituível, mas eu preciso ser forte para me garantir enquanto não vem outra pessoa para me ajudar. E acaba criando também da pessoa assim, caramba, só não vou largar ele por causa que ele tem dinheiro. Só não vou Mano, eu não suporto isso. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Quanto para homem, quanto para mulher. Exatamente. Porque você tá deixando de evoluir porque você depende do outro. Exatamente. Do mesmo jeito que eu incentivo que as mulheres tenham a própria carreira, não é que todas precisam chegar a uma presidência da República, não é isso, a presidência de uma empresa. Eu jamais daria conta de ser presidente de uma empresa, nem quero, né? Mas eu acho que a gente tem que ter o mínimo da nossa independência financeira. E os homens também. O mínimo de um cuidado com as tarefas domésticas, eles precisam ter. Sim. Meu marido agora está morando sozinho, ele agora tem que se virar, ele agora sabe qual é a importância de uma faxina bem feita em casa. Coisa que ele não dava importância e coisa que culturalmente fica nas costas de quem? Das mulheres. Só que a gente está numa sociedade agora que todo mundo trabalha fora. Todo mundo trabalha fora. E uma coisa que eu estou muito feliz, muito satisfeita com essas novas gerações é que eu estou vendo uma geração muito bacana de homens bons pais. Pelo menos dos meus amigos, familiares. É pai trocando fralda também, pai chegando junto também, pai levando na escola também, pai dançando balé, se vestindo de bailarina para dançar balé também. Isso é muito legal, porque antigamente era, até 2, 3 décadas, era papel da mulher brincar com a criança, dar atenção. Não, é pai. E quando eu me separei do meu marido, a primeira coisa que ele falou foi assim, você vai tirar minha filha de mim? Você tá maluca? Não. Eu falei assim, gente, jamais. Por quê? Porque ele teve exemplos onde ocorreu isso. Eu falei, jamais. Você me conhece há 7 anos. Jamais. Aí teve um dia que ele estava de firula. Não, porque você não deixa eu dormir com a minha filha? Eu falei, vai lá.
Quer fazer guarda compartilhada? Metade da semana fica na tua casa, metade na minha? Vai lá. Não aguentou um dia. Não aguentou a pressão um dia. Não aguentou. Mas vai lá. E hoje eu não posso reclamar. Ele como pai é exímio. Ele como marido agora tomou jeito. Se equilibrou. Tá feliz com ele, enquanto ele, que eu ficava, cara, tá faltando autoestima aí, vai atrás da tua autoestima. E o homem linka muito a autoestima. Não, são 3 coisas que o homem linka a autoestima, né? Tamanho do balangandã, que não liga a autoestima a isso não. A carreira e a vida financeira. Então isso pro homem é muito importante, porque culturalmente é muito importante. E aí eu falo para homens e mulheres, amo as mulheres, né? O meu foco de trabalho hoje é mais na mulher, por conta dessa coisa do feminicídio, do machismo, sim, de relacionamentos tóxicos, mas eu amo trabalhar com homens. Os homens que me procuram para a terapêutica são homens muito empenhados em adentrar esse universo feminino, e eu fico assim, uou, mas é sobre isso. Sim. Que legal que você está aqui. Que aí eu vou te transmitir uma informação bacana para você fazer bacana no seu papel de homem, homem hétero, né? Nesse caso, que é o que mais me procuram, né? E eu fico, caramba, legal, a gente está evoluindo. Não, isso é muito legal. E tem que evoluir, porque acontece. E também observar muito a programação que você está colocando na sua cabeça. Não sei se vocês entendem, ouvir história sim, é colocar uma programação. Exato. Porque de forma tão suave que você nem percebe. Então, o que acontece? Hoje em dia está tendo muitos bons homens, mas as mulheres não estão reconhecendo bons homens. A gente tem que olhar esse lado também. Não estão valorizando. Mas é essa cultura da romantização do estupro, que coloca na cabeça da mulher que o homem bom é aquele de pegada, é aquele que pega com força, é aquele que pega com jeito. E não é. A gente está numa geração de homens mais sensíveis, mais preocupados com o nosso bem-estar e que a gente precisa valorizar. Entendeu? É sobre isso. Não, e tem um equilíbrio. Também tu vai querer ter uma mulher do teu lado, que é a mulher que realmente... a mulher que é cis, ela não tá querendo um cara todo. Por exemplo, não sei se você vai concordar comigo, mas muitas das vezes o cara que se abre demais, o cara que chora demais, a mulher vai criando essa certa repulsa ou não? Não, isso aí depende. Depende, né? Isso aí depende. Eu acho que antes da gente se relacionar com alguém, a gente tem que se relacionar muito bem com a gente mesmo. E aí vem para terapia, e aí vem para manual de autoajuda, manual de autoterapia, tem para mulheres, tem para homens também, né? Que eu escrevo, que eu produzo, que eu ministro aula dentro aí dos meus processos terapêuticos. A gente tem que se equilibrar. Porque o homem que chora demais, ele tá magoado com alguma coisa. Ele tá emocionalmente abalado com alguma coisa. Com o quê? Sim. E a mulher também, né? A mulher sim, que nunca chora, tá muito dura. Esse extremo de muita dureza do não chorar também tem uma mágoa ali envolvida. Tem mulheres que não conseguem chorar. Aí quando você vai analisar o passado, tem um trauma, tem uma violência, tem uma questão, tem uma situação... Mulher tem muita coisa você deve fazer uma parte 2 com relação assim? Vambora. Então vamos que vamos. Vambora. Tem que deixar algum recado pessoal, as suas redes sociais? Gente, Instagram é o @Mariana com 2 N's, Kiss de beijo. Então, Mariana Kiss. YouTube também é o @Mariana Kiss. Site Mariana Kiss. Mole, fácil, tá? E aí eu atendo terapeuticamente na terapia sexual e na tântrica homens e mulheres. Trabalho com mentoria de profissionais da sexualidade. Muita gente me procura para formação. Sou aí professora de 2 formações, vou agora lançar minha 3ª formação. Cara, tirando onda. E tem coisa boa aí. E ainda vem um outro livro aí, daqui a pouco, sobre sagrado feminino, que eu tô aí mergulhando, apaixonada. Tem muita coisa, tem muita história para ministrar esse conteúdo também aí com o meu jeitinho. Tá vendo? Deixar algum recado pra mulherada e pros homens aí? Gente, equilíbrio, yin e yang. Falar, não ter medo de falar, mulher tem muito bloqueio de voz, mas também parar um pouquinho, sentar e ouvir, porque o equilíbrio de tudo é o segredo da vida, é o grande segredo. Mariana, muito obrigado novamente. Obrigada a você. De verdade, obrigado pela
entrega, dedicação. Eu sei que não é fácil, talvez tem muito comentário ruim aqui, mas eu quero que as pessoas espertem e entendam que tem que ter esse equilíbrio. É necessário. Sim. E o que a gente quer é todo mundo se amando, né? Não importa como, não importa quem, mas se amando e se respeitando pra gente acabar aí com qualquer tipo de violência. Verdade. Galera, comentem, curtem, compartilhem. Repetindo novamente, nosso vídeo é patrocinado pela Tamanduá Produções e até a próxima. Até a próxima.